Priscila Asbeck? Elisa, queria só complementar algo que a Carol comentou com alguns números que, inclusive, eu tinha anotado aqui, que o desemprego nos Estados Unidos está em 4,1%. Nos últimos 6 meses, a economia americana criou, em média, 170 mil empregos por mês, ou seja, são dados super positivos para a economia. Saiu também na semana passada o dado do PIB. O PIB americano cresceu 2,8% no último trimestre e o crescimento da economia americana projetado é o mais forte de todas as economias do G7, ou seja, das economias mais avançadas do mundo, as democracias mais avançadas do mundo. E o salário dos trabalhadores está crescendo a uma taxa de 3,9%. Então, muitas pessoas se perguntam, mas se tem tantos dados positivos, isso não beneficiaria os democratas? Não seria um sinal de que a gestão de Joe Biden foi uma gestão positiva? Mas aí entra essa questão da inflação, que é uma questão crucial, né? Tem aquela frase que diz que o órgão mais sensível do eleitor é o bolso. Então, isso se refletiu muito nessas eleições com esses preços, então, que estão 20% mais altos agora do que quando Biden assumiu o cargo. E vou trazer mais um dado além dos que a Carol também citou. Mesmo a classe média, que você espera que não tenha problemas em relação à inflação, tem uma pesquisa também do Bank of America que mostra que aquelas pessoas que ganham mais de 6 dígitos por ano, mais de 150 mil dólares por ano, elas estão vivendo, 1/5 delas está vivendo de salário em salário. Eles falam paycheck to paycheck, ou seja, elas gastam 95% do que elas ganham no mês para pagar as despesas básicas. Então, o sentimento de insatisfação não é só na classe mais baixa, que não está conseguindo, por exemplo, pagar um cafezinho, quanto na classe também média, que não está conseguindo participar do chamado sonho americano. Então, são pessoas que elas tinham essa esperança de viver o sonho americano e agora elas não estão conseguindo viver esse sonho americano justamente porque estão sendo consumidas pelo aumento de preços. Então, apesar de os índices macroeconômicos serem índices positivos em relação à economia, esses índices micro, a inflação está pesando para o eleitor americano e o governo e a campanha de Donald Trump soube capturar isso muito bem, principalmente com a classe trabalhadora e mesmo falando sobre a desindustrialização dos Estados Unidos, sobre uma parcela também dos americanos que perderam empregos por causa da globalização, da entrada de indústrias da China, por exemplo, e Donald Trump soube capturar isso muito bem, até com o slogan dele, Make America Great Again, ou seja, vamos colocar os Estados Unidos na frente, America First, e proteger o emprego e proteger os americanos em primeiro lugar. Então, tudo isso tem uma relação muito direta com a economia e acabou também influenciando nesses resultados. Volto com vocês. Carol Nogueira também vem acrescentar mais uma ideia aqui à conversa. Pois é, só para a gente trazer mais um elemento aqui para a análise da Priscila, Elisa, para quem está nos acompanhando aqui no Live CNN, quando a Priscila fala nessa questão da economia, é muito importante a gente olhar principalmente para aquele cinturão da ferrugem, em que esse tema teve muita relevância, pesou muito na definição do eleitor. Quando a gente vê, por exemplo, o Donald Trump perdendo na Pensilvânia, perdendo também em Wisconsin, é reflexo justamente dos indicadores econômicos. Era com esse eleitor que o Donald Trump falava. Ele foi a vários comícios nessas localidades e sempre o ponto da economia ele trazia para a sua fala, perguntando aos americanos: sua vida 4 anos atrás estava melhor? Justamente numa tentativa de relembrar o que eram os preços naquela época. Um outro ponto também de destaque que pesa com relação à inflação é que muitos americanos aqui, quem conseguiu guardar dinheiro durante a pandemia, depois do arrefecimento dos números da Covid-19, não conseguiu comprar o que comprava antes. Então, essa perda do poder de compra influenciou muito a decisão do americano nessa vitória de Donald Trump. A conferir agora essa agenda dele, que, claro, vai trazer impactos para todo o mundo. Donald Trump promete cortar impostos aqui nos Estados Unidos, ao mesmo tempo aumentar tarifas de importação, principalmente para produtos chineses, adotando aquele protecionismo econômico que também acompanhamos durante o mandato, quando ele ganhou a eleição em 2016, seu primeiro mandato aqui nos Estados Unidos. Durante o discurso de Donald Trump, ele mais uma vez voltou a falar em economia também. Elisa.